eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um arranjo com rolo de macarrão, pazinha, trigo, ovos. Aqui nós temos o risco, sacaria sobre uma superfície com cola permanente. Primeiro, o clima está muito seco aqui em Curitiba, então eu vou usar o borrifador e vou dar uma borrifada em cima desse trabalho, só para ficar um pouquinho mais úmido para a gente poder trabalhar. Pronto, porque esse tecido aqui ele é meio grosso. Se você não quiser colocar água, se você tiver medo, você pode usar o diluente, tá? Coloque aqui, ó, toda a área de fundo, porque é isso que nós vamos fazer agora. Eu não coloquei muita água, foi só um pouquinho, só para a tinta ficar um pouquinho mais fluida. E mesmo assim, olha, eu vou colocar o branco aqui no pratinho. Duas pinceladas, você viu que o meu branco ele tá bem durinho, ó. Então eu vou colocar também duas pinceladas, estou usando um pincel número 14 sem aparar. E vou diluir ainda esse branco. Olha, o meu tá cheio de pelota até. Essa tinta branca eu vou colocar aqui, ó, no fundo. Aqui não, porque aqui eu vou deixar bem escuro. Esse meio aqui. Então, eu vou colocar aqui assim. Aqui, ó, embaixo da farinha. Você viu que eu não tô preenchendo totalmente. Eu tô colocando o branco. Tô espalhando com o pincel. Mas não tô preenchendo. Aqui do lado, nunca deixa aquela linha reta. Você tem que ir sumindo com a tinta. Você dá a pincelada assim, ó. Pronto, agora eu vou usar o amarelo pele. Você pode usar qualquer tom semelhante, não tem que ser o pele. Ó, não, a tinta tá bem boa para trabalhar. Eu vou colocar esse amarelo pele aqui, ó, em volta da farinha. E vou dar uma puxadinha pro lado. Porque a farinha, ela é branca. Se a gente não tiver uma base mais escura aqui, ela não vai aparecer. E eu vou simular uma mesa com essas cores. Olha, eu tô trabalhando com o pele em cima do branco, mas sem preencher. A gente vai colocando e fazendo tipo veios, ó, da madeira. Aqui só um pouquinho, vou voltar aqui embaixo, porque é onde a gente tem que deixar um pouquinho mais escuro o tom. Para fazer madeira, em tons de amarelos, né? Tons amarelos, a gente vai trabalhando, deixando pinceladas soltas. Agora eu vou usar um pouquinho do caramelo. Pode ser cerâmica, pode ser jatobá. E eu vou colocar assim, ó, uma terceira cor. Já usamos o branco, já usamos o pele e agora o caramelo. Com essa cor também, você vai deixar assim, ó, alguns veios. Vai trabalhando bem de leve. Um detalhe, essa borda, você não deve trazer a tinta escura até aqui. O escuro tem que ficar mais aqui no meio, no centro. As bordas tem que terminar praticamente no branco. Aqui, ó, a gente só vai fazendo algumas linhas, algum detalhe. Na volta da farinha, aqui embaixo do rolo. Olha como eu coloquei, ó, ficou uma porção de espaços sem esse tom. E por último, eu vou usar o rústico. Você pode usar o sépia, o marrom, enfim, como eu disse, eu dou sugestão.
você usa a cor que você tem disponível. Olha, aqui tô trabalhando com pouquinha tinta, o mesmo pincel, mas só um pouquinho de tinta. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó, desse ovo, mais um pouquinho de sombra aqui desse, da casquinha, aqui em volta. E esse rústico eu posso até fazer algum detalhezinho com ele, mas em cima do caramelo. Ó, algum cantinho mais escuro. E agora eu vou fazer aqui uma sombra, ó. Já vou deixar essa área aqui toda mais escura. Vai sumindo, coloquei um pouquinho do branco aqui, então essa cor vai sumindo. Aqui é uma área de profundidade, então por isso vai ficar escurinho. Aqui em cima a gente vai fazer uma outra sombra depois. Essa parte do fundo nós concluímos. Agora, na sequência, o que a gente tem para trabalhar é o rolo. Esse rolo, nós vamos começar por essa partezinha aqui. E eu vou usar o amarelo pele, essa área de cima. Eu vou fazer um pouquinho de sombra de caramelo. E essa área aqui de baixo, eu vou colocar o sépia. Olha, aqui, sépia, porque tá atrás dessa outra parte. E vou trabalhar, não vou misturar essa cor aqui. Olha o que eu tô fazendo. Eu vou levando o pincel. Isso daqui é uma coisa redonda. Então, o redondo, ele nunca vai terminar em claro. A borda vai ser sombreada. O claro vai ficar na área que tá mais alta, que seria aqui assim. Eu tô imaginando a luz assim. Então, aqui vai ficar claro, aqui embaixo vai ficar mais escuro. Eu vou levando um pouquinho do sépia, fechando aqui, ó. Umas sujeirinhas de caramelo, assim, ó, saindo do sépia, só para dar uma cor mais alegre pra madeira. E ali bem no meio a gente pode iluminar com um pouquinho de branco. Aqui, ó. Assim, um pouquinho de branco. Vou sumindo com ele pros ladinhos. Mas ali ficou área de luz. Essa parte aqui, nós vamos trabalhar com as mesmas cores. Um pouquinho, vou pôr um pouquinho do caramelo aqui e vou puxar. Ó, eu tô puxando reto. Aqui embaixo já vai o sépia. Que aqui é uma área bem sombreada, então ele vai ficar bem escuro. Aqui vai ficar escurinho porque tá por trás da pá. Também eu posso colocar esse sépia e dar uma puxadinha, ó. Que a madeira, ela tem esses veios, né? Um pouquinho mais do caramelo para fechar ali. Um pouquinho do sépia só para fazer essa curvinha, contorninho ali. E essa parte de baixo aqui, ó, deixei bem mais escura. Agora nós vamos passar pro lado de cá, pro lado esquerdo do rolo. Também eu vou colocar aqui toda essa base com amarelo pele. Vou colocar um pouquinho do caramelo aqui. Vou colocar já um pouco do caramelo aqui embaixo. Esse caramelo aqui eu vou puxar, olha. No paralelo com aquela linha ali. São manchas mesmo. Aqui já vou terminar fazendo a sombra com o sépia. Um pouquinho de sépia nesse cantinho aqui,
porque a pazinha tá por cima. Então, se a gente tiver um pouquinho de sombra aqui, vai realçar a pazinha depois. Vou fazer uns veios assim, ó, na madeira. Você pode pegar, que nem eu aqui, ó, na pontinha do pincel. Ah, eu tô usando um pincel número 6, tá? Ele tá com cerda comprida, mas ele é aparadinho. Olha, assim, uns veios assim na madeira, olha, fica legal. Do lado de cá, a gente não fez porque nem tinha muito espaço. E eu peguei um pouquinho de caramelo e um pouquinho de sépia juntos no pincel. Nem pode ser muito, porque o rolo, ele é bem lisinho. Aqui nessa área também, a gente precisa trazer essa sombra um pouquinho mais. Lavo meu pincel. Vou colocar um pouquinho do branco, só que você não vai colocar assim na linha inteira. Você vai fazer assim, ó, alguns pontos. Evita puxar em cima da linha de sépia que você fez. Daí você vai também puxar esse branco. E isso vai ser mais aqui nessa área de luz aqui, ó. Ó, tá vendo? Não cobri as linhas de sépia. Pronto, agora nós vamos para esse lado aqui, que é um pouco mais escuro. Então, aqui eu só vou colocar um pouquinho nesse espaço aqui, com o amarelo pele. Aí, eu já vou colocar nessa volta o caramelo. Aqui, ó, toda essa beirada eu vou colocar o caramelo. Eu vou misturar um pouco, agora eu não vou fazer linhas. Se a gente tem linhas aqui, elas têm que ser redondas. Agora eu já vou introduzir o sépia. Olha, essa parte eu vou preencher inteira. Aqui também vou fazer uma sombra com sépia. Vou trabalhando essa tinta no redondo. Aqui também vou fazer sombra com sépia no contraste. Vou até pegar um pouquinho mais de caramelo para colocar aqui, ó. Caramelo e sépia, peguei juntos aqui, ó, no pincel. E aqui bem pertinho dessa parte onde tá saindo o cabo, você deixa sombreado também. Escurinho. Sem lavar o pincel, eu peguei um pouquinho do amarelo pele e vou descer aqui fazendo como se fosse uma luz, só para separar essa parte dessa. Olha só como vai ficar. Aqui eu posso pôr um pouquinho de brilho também, só um pouquinho, nessa área. Agora, eu que tô com o pincel 6, eu vou trocar esse pincel. Peguei um pincel número 2 aparado. E essa partezinha aqui, também, a gente tem o pele. A gente tem o caramelo. É pequenininho, mas vai levar todas as cores. E o sépia. Isso vai ser assim. E agora, essa parte, volto com o pincel anterior. Na sequência, com o amarelo pele. O caramelo. E o sépia.
um pouquinho do sépia aqui também para fazer aquele contorninho ali de sombra, para conseguir a ideia do volume. Aqui embaixo também, ó, nesse espaço escuro, a gente pode colocar um pouquinho do pele, só para fazer um reflexo, daí a gente vê a parte que tá por cima. Aqui, vou iluminar um pouquinho também. Acho que vou escurecer um pouquinho mais aqui. E para finalizar, um pouquinho do branco nessa área também, só para iluminar um pouquinho, ó, bem na área de luz. Aí nós temos o rolo, que é o primeiro elemento desse trabalho. Agora nós vamos fazer aqui, ó, os ovos. Esse daqui tá por trás da pazinha, então é por ele que a gente vai começar. Ovo caipira, tá? Então, amarelo pele, nessa área aqui. Aí, caramelo em volta. Aí, você tem que misturar. Aqui não pode deixar ranhura, porque o ovo, ele é redondinho. E eu vou sombrear aqui, ó, com sépia. O sépia e o caramelo, eles têm que estar, assim, numa fusão perfeita. Aqui embaixo também o sépia, ó. Redondinho, você tem que misturar até uma cor sumir dentro da outra. E agora, tem um detalhe, né? A pazinha tá em cima, então aqui não pode ficar tão redondinho. Eu vou deixar uma linha assim, ó, que é a sombra da pazinha aqui no ovo, esse lado. E agora que eu vou iluminar aqui um pouquinho de branco, bem no meio dessa área aqui, ó. Coloco e vou trabalhando assim, redondinho. Você viu que o branco, eu não parei de trabalhar com ele, eu vim trazendo até o final. Ó, meu pincel tá limpo, e aí nós temos um ovo. Como essa parte do fundo aqui já tá pronta, se você achar por bem, você pode já retocar aqui, ó. Tô usando o rústico, que é a cor que eu usei para fazer o fundo. Só que eu quero deixar o contorno desse ovo aqui bem certinho. Olha só que legal, parece que o ovo tá ali saltando para fora. Eu não quero que fique aquela luz em volta do ovo ali, que não tem uma luz em volta do ovo. Olha só. Esse aqui quebrado é um pouquinho diferente. Nós vamos colocar um pouquinho de branco. Aqui a gente tem 3 espaços. A casca que tá ali atrás, que a gente tá vendo por dentro. E tem uma gema. E depois tem outro pedaço da casca. Então, já vou... Tô com branco aqui no pincel, eu já vou colocar aqui, ó, nessa casca também. Ali, você viu que eu não preenchi inteiro. Eu coloquei nos espaços maiores um pouquinho do branco e agora eu vou trocar de pincel. Eu vou trabalhar o amarelo pele no contorno aqui, ó, em volta. Fazendo mesmo o contorno. E a casca tá quebrada, então tá cheia de pontinhas.
Dou uma leve esfumaçada. Agora, com o amarelo ouro, eu vou colocar aqui a gema. Uma pontinha de caramelo na parte de baixo, fazendo uma sombra. E um pouquinho de branco na parte de cima para fazer uma luz. Em cima da gema, olha. Você pode até, não precisa misturar muito, é assim mesmo. Aqui embaixo eu vou trabalhar também com amarelo pele em volta, o caramelo e o sépia desse lado para fazer a sombra. Essa casquinha aqui também vou fazer da mesma forma. Com o pincel zero, eu vou fazer o acabamento dessa parte aqui agora. Esse quebradinho aqui, eu posso fazer um risquinho. Assim, ó, sinalizando ali o final. E aqui na frente também. Só que isso não pode parecer muito um contorno. Então, você termina de fazer e você pode tirar um pouquinho, ou até mesmo melhor com o pincel zero mesmo, tá? Você lava ele, seca, e daí você vai assim, ó, espalhando um pouquinho. Para não ficar aquela coisa muito desenhada. Esse ovo daqui também você pode fazer isso. Só que aqui nós não vamos fazer com branco, não. Vamos fazer com amarelo pele já. Vamos supor que essa casca, a gente não tá vendo ela de dentro, a gente tá vendo ela de fora. Se na hora que tava pintando você invadiu um pouquinho, não faz mal. Agora você conserta, tá? Ó. Aponta as pontinhas com o pé. Esse ovo aqui, eu vou fazer agora do mesmo jeito. O pele, o caramelo, o sépia e um pouquinho do branco. Agora nós vamos, ó, eu fiz aqui o ovo. E agora nós vamos para pintar essa parte aqui do meio da pazinha. E você vai trabalhar com só uma pincelada aqui, ó, nessa área de pele. Aí você vai colocar o caramelo. Tô até sujando em cima, ó, tá vendo? Um pouco do caramelo. E esse restante todo aqui você vai preencher com o sépia. Aí quando chegar aqui perto do caramelo, você vai sujando, ó, trabalhando assim com o pincel redondinho. Eu vou colocar aqui e já mostro pra você. Agora nós vamos fazer aqui, ó, essa beirada, a beirada de trás da pazinha. Primeiro, o amarelo pele. Vai na borda. Aqui a gente tem a pazinha em cima da farinha, mas eu vou fazer agora, depois se precisar a gente retoca. Acho que eu vou preencher toda essa área. O risco vai aparecer mesmo. Agora nós temos esse risco aqui que é uma referência para uma sombra. Você viu que você vai pôr um pouquinho do caramelo aqui, ó, bem em cima da linha. E vai esfumaçar ele para baixo, para a esquerda. Aqui pode até virar assim, ó. Só que aqui, nessa parte da ponta onde tá enfiado aqui na farinha, você vai pôr a sombra pra cima. E vem sumindo assim, ó. Do lado de cá, você vai pôr a sombra aqui, ó, em cima também.
e vem sumindo desse lado, do lado esquerdo. Aqui a gente tem aquela borda e isso daqui também é redondo. Então, a gente precisa ter uma sombra que pode até crescer um pouco. Do lado de cá, a gente precisa de um pouquinho de sombra também aqui. Pra fazer aqui, ó, o pescocinho. E agora, onde nós colocamos a sombra de caramelo, a gente vai colocar um pouquinho de sombra de sépia sobre a sombra de caramelo. Olha, aqui nesse cantinho, e vou puxando pra lá na linha, sem cobrir o caramelo. Desse lado aqui, vou colocar bem aqui a sombra e vou limpando o pincel pra trás. Olha como vai ficando. Aqui vou colocar um pouquinho nessa curva. Você viu que aqui continuou clarinho. Nesse redondo aqui, ó, nessa área aqui, eu vou colocar. E vou entrar com essa sombra pra cima do caramelo, olha. Nesse cantinho também. Um pouquinho mais. Aqui e um pouquinho mais aqui. Vai trabalhando com o pincel assim, bem de leve. Olha, a gente quase fecha aqui, mas não precisa fechar. Aqui também eu vou pôr um pouco do caramelo, só que aqui eu vou puxar o caramelo bem no meio, pra ficar um pouquinho mais claro dos dois lados. Agora eu vou acertar as beiradinhas. Agora com o amarelo pele, eu vou acertar aqui essa parte. Vou acertar aqui também, olha, do lado de cá, onde tá apoiado no rolo. Eu já vou iluminar essa área e essa área. Você viu que eu coloquei a tinta? Agora eu vou dar umas pinceladinhas, não precisa esfregar muito. Essa parte aqui eu acho que eu subi muito a sombra, eu vou consertar o meu. No teu risco já vai certo, tá? Essa área tem que ficar da mesma largura dessa. Aqui eu vou iluminar bem nesse espaço. Coloquei a tinta e vou dando pinceladinhas em volta para fazer ele assentar com uma outra cor. Ó, não precisa misturar muito. Com pinceladinhas a gente já consegue iluminar. Essa parte ali, vou fazer da mesma forma dessa. Vou preencher inteiro já. Ó, preenchi inteiro. Vou colocar o caramelo. Nós terminamos aqui com uma sombra. Essa área aqui, eu quero deixar como se fosse uma valetinha. Então, ela vai ter que ficar escurinha dos dois lados. Então, eu vou passar o caramelo aqui também. O caramelo aqui, ó, na volta. Um pouquinho do sépia. Bem em cima do risco. Um pouquinho do sépia bem em cima do outro risco.
2 linhas. Agora, eu vou misturar um pouquinho do sépia no contorno. Aqui, ó, atrás da segunda linha, eu vou pôr um pouquinho de caramelo também e vou esfumaçar. Agora, eu vou iluminar um pouquinho do branco na mesma direção. Ó, aqui, e vou puxando pro lado. Aqui dentro dessa farinha tem um ovo. Nós vamos fazer esse ovo agora. Olha o que eu quero que você faça. Nós temos a gema e a clara, são 2 espaços distintos. Você vai pegar o branco e vai preencher essa área da clara. Pronto, né? Agora, você vai pegar um pouquinho de amarelo ocre e vai fazer assim, olha, toda a parte de fora, eu tô fazendo uma sombra com manchinhas, não é para preencher. Aqui, ó, em volta da gema também. Aí, você vai dar umas batidinhas assim. Você viu que ficou todo manchadinho? A clara, ela tem que ser meio transparente. Então, o que nós temos embaixo é a farinha. É assim que vai ficar. Agora, você vai preencher de amarelo ouro a gema. Você vai usar um pouquinho de caramelo para fazer uma sombra nessa gema aqui, ó, na área de baixo. Deixa um pouquinho mais acentuado, assim, ó, vai subindo um pouquinho. Viu que eu limpei o pincel lá em cima, mas ficou mais caramelo aqui. E agora, com muito cuidado, você vai dar uma pincelada de branco aqui bem no meio dessa área. Tá vendo o que eu fiz? Foi uma pincelada. E aí, nós temos o ovo. Agora, vamos diluir de novo um pouquinho do branco. E com essa tinta mais diluidinha, eu vou preencher toda a área da farinha. Olha, minha tinta tá bem fluida. Então, eu vou preencher toda essa área da farinha, toda a área que tá em volta aqui dos ovos. Olha como ficou. Os riscos apareceram porque eu usei o branco bem diluído. Agora, eu vou pegar um pouquinho do cinza lunar, vou tirar bem o excesso de tinta e vou fazer umas batidinhas em cima dos riscos. Você pode até criar uma textura assim, ó. Todo lugar que tiver uma entradinha, você pode pôr uma sujeirinha. Ó, uma entradinha, uma sujeirinha com cinza. Aqui tem risco, então eu vou bater um pouquinho. Essa área aqui, ó. Todos esses risquinhos. Porque a farinha é uma coisa branca, então ela precisa de uma tonalidade pra gente fazer a textura. Embaixo aqui, ó, do ovo. Essa área aqui de cima, você vai faz puxando pra trás. Aqui dentro também tem um pouquinho. Aqui atrás do lado da basinha, você pode deixar uma linha. Bom, você já viu que essa farinha não tá pronta, né? Ela tem que secar pra gente colocar o branco novamente com batidinhos. Agora, nós vamos concluir aqui, vou fazer o último ovo. Aqui, esses ovos parece que estão flutuando. Então, eu vou pegar um pouquinho da cor do fundo que a gente usou, que foi o rústico, e vou fazer um pouquinho de sombra mais acentuado, puxando em cima daquela primeira sombra que a gente já tinha colocado. Você viu aqui, ó, o ovo tá assim, curvo, então eu começo bem no meio e puxo pra cá. E posso até subir um pouquinho, ó, pra fazer a sombra dele.
aqui tem que sumir, não, essa sombra não pode passar para cá. A luz está batendo aqui, então tá projetando essa sombra aqui para trás. E todos eles a gente tem que fazer isso. Aqui, aqui ó, nesse também, um pouquinho mais de sombra aqui embaixo. Eu vou preencher esse espaço pequenininho que ficou aqui entre os dois. E nesse daqui também. Esse daqui ele tá em cima da farinha. A sombra aqui é menor porque a luz tá vindo de lá. E ele já tem a outra cor, a farinha tem a outra cor. Mas na mesa ele tem sombra projetada também. Lembrando que se você não tem o rústico e quiser usar, você pode acrescentar um pouquinho de vermelho no sépia, que você vai ter o rústico. Ou você pode usar o jacarandá, o terra queimada, que é bem similar a cor. Pronto, aqui acho que as sombras já foram projetadas. Eu vou ajeitar a sombra aqui também, ó, nessa área. Quero que fique mais unido. E nesse cantinho vou colocar a sombra e vou sumindo com ela. Agora eu não vou puxar, vou deixar redondinho, deixar o cantinho mais escuro. Aqui embaixo desse redondo aqui, ó, do cabo do rolo, também eu vou projetar um pouquinho da sombra com rústico, mais acentuado. Esse cantinho também vou deixar quase preenchido aqui, ó. Agora, se a gente quer projetar um pouquinho mais de sombra, aí tem que ser nesses vãozinhos aqui da farinha. Ó, a gente pode até aumentar um pouquinho, mas não precisa muito. Para concluir, agora nós vamos esperar secar essa parte do branco aqui para a gente colocar mais uma camada. Quando a gente fez a sombra aqui, praticamente uniram-se as duas cores. A gente pode separar isso com um reflexo, iluminando um pouquinho. A linha do rolo está aqui. Então, eu posso colocar uma isca de luz, e não o branco, mas o pele, que foi a cor de base que nós usamos ali, para mostrar onde que terminou. Olha como fica legal. Só um pouquinho. Aqui nessa parte também a gente pode fazer isso. Ó, seguindo a linha bem certinho. Isso não pode ficar muito visível, mas ele faz diferença no trabalho. São detalhes assim minúsculos que fazem diferença. Aquele detalhe que eu ensinei lá no rolo pode ser feito aqui também nos ovos. Então, você vai pegar um pouquinho de tinta e você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? A sombra tá aqui e o ovo terminou aqui. Então, comece dali. Ó, e vem limpando esse pincel muito de leve. Se você colocar e ficar muito, olha como ficou. Aqui o meu, eu acho que tá bom. Se você colocar e ficar muito, você lava teu pincel, você volta com a cor original, espera secar e faz de novo. Às vezes, da primeira vez não dá certo mesmo, mas tem que tentar, que da outra vez sempre a gente consegue. Olha, esse eu vou começar daqui, ó. Olha só, um pouquinho de luz. Separa o elemento do fundo. Bom, agora que já secou, eu peguei aquele pincel grande que eu fiz o fundo, sem ser aparado. E eu vou dar uma pincelada de branco aqui no pratinho, vou bater assim. E vou colocando essa farinha. Olha, toda a área que tiver mais branquinha, você vai batendo o pincel. Não precisa diluir a tinta. E não precisa cobrir totalmente a área escura.
Ele tem que ir ficando assim, ó, crespinho. Pode até sair um pouquinho para fora, assim, ó, de vez em quando. Porque a farinha tá derramada. Essa área aqui, a farinha tá sobre o ovo. Então, tem que ficar bem branquinho, essa bordinha aqui. Na área de cá, o ovo tá em cima da farinha. Então, coloque um pouquinho do branco aqui, ó. Mas não invada a área do ovo. Aqui não suba em cima do ovo. Só nesse pedacinho aqui que você pode subir um pouquinho. Pra cá não precisa nem bater. Se for bater, pega um pincelzinho pequeno, se ficou muita sombra, e coloque, mas coloque respeitando a área do ovo. Ele tá na frente, então é a linha dele que vai aparecer. Inclusive, se você quiser, você pode pegar um pouquinho do pele e passar aqui. Olha só como eu vou fazer. Primeiro, vou chegar com a farinha ali. Ó, o pincelzinho tá limpo. Vou pegar um pouquinho do amarelo pele, bem pouquinho. E vou fazer essa área aqui, ó. Não vou entrar nessa área de sombra com amarelo pele, porque senão eu teria que colocar um pouquinho do caramelo de novo. Assim, o pele tem a linha mostrando que tá sobre a farinha. E assim você vai colocando o branco. Eu vou colocar o meu inteiro aqui, depois eu mostro pra você o resultado final. Olha, eu já terminei aqui o meu branco e eu senti falta de um pouquinho de fundo ali. Então, o que eu vou fazer? Aqui já tá totalmente seco, tá? Então, eu vou borrifar um pouquinho de água só nesse pedacinho aqui, esses dois cantinhos. Vou usar aquele pincel grandão, número 14 sem aparar, um pouquinho do amarelo pele. E vou colocar aqui, nesse cantinho e um pouquinho nesse cantinho. Eu nem vou fazer a volta inteira, tá? É só mesmo aqui, ó. Continuando aqui. Uma coisa bem pouca, só pra não ficar puro ali, sem tinta. Sem fundo. Aí, agora eu acho que tá completo. Olha como ficou o pano. Esse barrado, olha que gracinha o detalhe. Eu ganhei de uma amiga querida. Foi um arranjo diferente, não foi? Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!